Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês as novas funcionalidades do ESUS-PEC nessa nova versão. Lembrando que a gente está numa instalação de treinamento e todos os dados dos pacientes são inventados, tá? Então eu começo aqui pela Pamela, uma gestante que eu vou atender hoje, né? O que eu consigo visualizar? Os acompanhamentos dela durante a gestação, essa aba não tinha antes e apareceu para nós agora para a gente ter uma melhor visualização dessa gestante. Tá? Então eu consigo ver as medicações em uso, consigo ver os últimos contatos dela com a unidade, de consultas, de visita domiciliar, de atividade coletiva, os registros de vacinação, os exames solicitados, tá? Então aqui, ó, vai aparecer que não foi solicitado para ela alguns exames. O que acontece? Os exames que estão aqui na lista são os exames do protocolo do Ministério, tá? E o que a gente usa aqui é o protocolo municipal. Então, nem todos que estão aqui são obrigatórios solicitar, tá? Então, eu tenho os exames de primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre. Os encaminhamentos feitos para ela e tudo mais. E aí eu entro na parte do SUAP, que é o registro de atendimento. Lembrando da importância de a gente preencher todos os dados corretamente. Informações obstétricas, então eu vou colocar aqui, que a Pamela me contou que ela teve 2 gestações, nenhum aborto, um parto realizado, sendo que esse parto foi um parto cesárea, tá? Um parto nascido vivo, pesando, não pesava nem menos de 2,5 kg nem mais de 4,5 kg. E um vivo. 2 gestações, porque essa é a atual dela, tá? Então inclui informação obstétrica. Eu venho aqui no subjetivo, que é tudo aquilo que o paciente relata para mim. Então, eu vou colocar que a gestante compareceu à unidade, né, idade gestacional tal, risco gestacional. Então, a gente sempre tem que classificar o risco dessa gestante, seja ela intermediário, né, alto risco ou risco habitual. Então, isso a gente precisa colocar em toda a consulta, porque às vezes ela muda o risco. Às vezes a gente vê um resultado alterado e ela muda para risco alto, para risco habitual, então a gente precisa anotar tudo isso, tá? Motivo da consulta: gravidez, tá? Se fosse diabetes gestacional, a gente colocava aqui também, tá? Então a gente vai colocando quais são os motivos da consulta aí pelo CIAP-2. Objetivo. O objetivo é tudo aquilo do exame físico que eu colho, tá? Então eu acrescento aqui, eu habilito o campo de pré-natal e aqui eu já sei que ela é uma gravidez gemelar. Vou colocar aqui a altura uterina, vamos supor que seja 12, tá? E aqui vocês veem que apareceu esse campinho de 2 batimentos fetal, tá? Se eu tivesse assinalado que era uma gestação única, ia aparecer 1. Mas eu assinalei que era uma gestação gemelar e aí aparece 2 gestações. Se no decorrer dessa gestação ela perde um bebê, que pode acontecer, aí eu vou voltar para a gestação única, tá? Então a gente tem essa opção de mudar. O que altera, né, a principal alteração nesse atendimento é que a data da última menstruação passa a ser obrigatória apenas no primeiro atendimento do pré-natal. Então, na primeira consulta, eu vou lá, na abertura do pré-natal, eu vou lá e informo a data da última menstruação. Nas consultas seguintes, a DUM, ela se torna opcional. Eu não preciso ficar toda vez informando essa data que antes eu precisava, né? Daí eu evito esse retrabalho de ficar lançando toda vez que eu for atender essa gestante. Né? O sistema ele já vai utilizar a informação da primeira consulta. No cálculo gestacional, se por um acaso eu já tivesse registrado um dado de ultrassom obstétrico, eu ia ter essa opção do que eu ia escolher para calcular a idade gestacional dela, ou pela DUM ou pelo ultrassom. Aqui eu ainda não tenho informado, então tudo que vai aparecer aqui para mim de pré-natal é pela DUM, tá? Olha, vocês estão vendo aqui a idade gestacional e a data provável do parto é pela DUM, tá? Aí eu acrescento sinais vitais. Aqui me aparece a parte de glicemia capilar, que antes não tinha e agora tem aparecido nas telas de atendimento. A antropometria aqui e o exame físico, tá? O peso e a altura, aí me aparece o cálculo do IMC da gestante também, que é diferente do habitual,
né, da pessoa que não está grávida, é diferente, tá? E aqui os dados da pele, olho, ouvido, toda a parte do exame físico eu consigo acrescentar aqui, em vez de eu colocar lá em cima, tá? Em vez de eu colocar no objetivo, eu vou acrescentando membro por membro, eu vou colocando aqui. Marcador de consumo alimentar, tá? Eu coloco aqui como que essa gestante está se alimentando. Claro que se a gente vê que essa alimentação está sendo inadequada, a gente orienta ela, tá? Se a vacinação está em dia ou não, adiciono o resultado do exame aqui. E aí que eu falo para você, se eu tivesse marcado aqui um ultrassom obstétrico, eu conseguiria na próxima consulta alterar a forma que eu quero que visualizar essa idade gestacional da gestante, tá? Então no plano vai ser todo aquele cuidado que eu faço para ela, né? Todas as orientações. E é importante lembrar vocês de colocar que vocês ofereceram planejamento familiar pós-parto, tá? Então, isso tem que ser registrado nos atendimentos, tá bom? Aqui no SIGTAP eu consigo colocar os testes rápidos que eu realizei, consigo colocar qualquer procedimento que eu realizei nessa consulta. E finalizo a consulta, né? Consulta no dia. Aqui o retorno sempre vai ser continuado, tá? Por se tratar de uma gestante, a gente precisa de continuidade do cuidado. Então é aqui que a gente vai assinalar e aí eu finalizo o atendimento.